Você sabe no que o Jamie se formou? Quanto tempo o pai da Jane desapareceu? Por que as luzes das indústrias Cord são roxas? Agora que já deu tempo de todo mundo assistir, bora comigo pra ver mais de 40 detalhes irados em Besouro Azul. Tem uma enxurrada de referência do DCU, das HQs, da cultura pop do México, até do Brasil, hein? Vem comigo, esse vídeo tá completaço. E aí, Trunks, esse recado aqui é pra quem não começou a trabalhar com a internet. No próximo dia 14 de setembro, eu vou dar uma aula exclusiva pra te mostrar como é que você pode criar teu primeiro projeto digital do zero e ganhar até R$3.000 ainda em 2023, sem você precisar aparecer. E além disso, todo mundo que participar dessa aula vai receber uma super condição especial para fazer parte da maior e melhor plataforma de treinamento de marketing digital, a Cyberclass. O link dessa live e também dessa oferta especial vão ser disponibilizados no grupo VIP silencioso do WhatsApp. Se você não quiser ficar de fora, aperta no primeiro link aqui da descrição que eu vou te explicar o que você tem que fazer para entrar no grupo. Te vejo lá, hein? Nerd Trunks, Peter aqui! Besouro Azul pode não ter sido uma das estreias mais memoráveis da DC em questão de faturamento, a gente sabe disso, né? Peter, você tá passando pano! Ó, não tô passando pano, beleza, foi flop geral, admito. Bom, o esperado para os primeiros dias era que o filme arrecadasse aí de 28 a 35 milhões de dólares. E no primeiro fim de semana o filme bateu na trave, né? E fez um pouquinho mais de 25 milhões de dólares. Mas em questão de execução, o filme se saiu muito bem, de execução. A gente tem que lembrar que Besouro Azul sobreviveu ao momento mais tenso da DC nos últimos anos. Chegou numa época de greve, quase não teve divulgação, pô, praticamente não teve, né? Não teve atores conhecidíssimos, mas mesmo assim Besouro Azul conseguiu ser um filme de origem, de personagem, que foi divertido, foi coeso. E como a diversão nunca acaba, agora que você já curtiu o filme, bora pra segunda parte da diversão, que é esmiuçar, galera, cada detalhe por detalhe desse filme. Referência dos quadrinhos, da cultura mexicana, do histórico do Besouro Azul e todas as versões dele, detalhes do roteiro que você deixou passar, tem coisa pra caramba, hein? Mas antes um desafio, comenta aqui embaixo alguma referência, um easter egg que você pescou, vamos ver se vai estar na minha lista agora, vai. Pausa pra você comentar, dá um pause aqui, comentou? Vamos começar agora? Eu vou ver o seu comentário aqui agora, vamos ver se você acertou. O começo do filme tem muita informação escondida, então a gente tem que ir por partes, vamos por partes agora. Quem escondeu o Escaravelho? No comecinho do filme aparece a Vitória Cord dando de cara com aquela cápsula imensa que guardava o Escaravelho. E assim, levando em consideração que o Ted Cord foi o último besouro que se tinha notícia e o Escaravelho estava escondido ali, então provavelmente foi o próprio Ted Cord que escondeu o Escaravelho lá no Ártico antes de desaparecer. Você tinha pescado essa informação? Desaparecido? Nessa sequência inicial, a Vitória também diz que teve procurando o Escaravelho por 15 anos. Então essa é a data aproximada do desaparecimento do Ted Cord. Lanterna! Ainda no início do filme, quando aparece a introdução com o Escaravelho, vem uma luz verde e o próprio diretor do filme confirmou que esse verde foi totalmente proposital e indica o poder do anel do Lanterna Verde. História! Também na abertura tem algumas imagens de besouros azuis pela história, como por exemplo aparecendo em pinturas rupestres, indicando que o Escaravelho estava na Terra desde a pré-história. E não, eu não lembro, vamos parar. Essa informação existe nos quadrinhos, ok? Nas HQs foi o Dan Garrett que encontrou o Escaravelho numa escavação arqueológica. México! E a trajetória histórica do Besouro Azul também é mostrada nas pinturas e pirâmides maias, que fica no México. Isso faz também uma costura com toda a cultura mexicana que é mostrada no filme. 2 besouros! Depois do Dan Garrett, o Besouro Azul seguinte foi o Ted Cord, o pai da Jenny. E ele foi aluno do Dan Garrett, que é o primeiro Besouro Azul. Essa referência é direta dos quadrinhos. O interessante é que na abertura isso é mostrado rapidinho nos recortes de jornal, mas também aparece o uniforme desses 2 primeiros besouros lá nos manequins do laboratório do pai da Jenny, mais pra frente no filme. Superman! Nessa sequência inicial entre os recortes do jornal, algumas dão pra ver que são do Planeta Diário, que é o jornal de Metrópolis em que o Clark Kent trabalha. No meio do caminho, esse filme faz muitas referências visuais, detalhes de luta, que remetem diretamente a cenas que a gente assistiu no DCU, com o Superman e o Batman, por exemplo. Mesmo assim, galera, a ideia é que o Besouro Azul seria o primeiro herói do novo universo cinematográfico da DC. E pra isso colocam esse personagem ao mesmo tempo nos 2 mundos, tanto no antigo DCU quanto no reboot. Por isso que quando rolam referência ao Super-Homem, né, ao Batman, ao Flash que seja, nunca é específico de qual versão eles são, pra não desfazer do que já foi feito e ao mesmo tempo não se comprometer só com as novidades que vem por aí. La Cucaracha! O tio Rudy chega pra buscar a família toda no aeroporto. E a buzina da caminhonete dele é uma música bem conhecida, La Cucaracha. Essa música já apareceu muito na cultura pop, sempre ligada aos mexicanos. Quem já viu os desenhos do Ligeirinho, por exemplo, sabe do que eu tô falando, né? El Paso!
O Jamie chega da faculdade para a cidade natal dele, Palmer City. Essa é uma adaptação que o filme fez, ok? Nos quadrinhos, a cidade original do Besouro Azul é El Paso, mas o filme deu um jeitinho de incluir a origem dos quadrinhos. Se por um lado o filme coloca Palmer City como uma cidade fictícia desse universo, El Paso ficou sendo o nome da rua onde fica a casa da família do Jamie. Fotos! O primeiro vislumbre dentro da casa da família Rice mostra os detalhes da decoração e entre os objetos tem várias fotos do Jamie criança. Essas fotos são do próprio ator Xolo Mariduenha, que interpreta o Jamie. Ele mesmo foi lá e concedeu algumas fotos quando ele era criança, quando ele era meio que atrefezinho, né? Pra galera fazer o cenário de uma típica casa de latinos. E ainda como decoração da casa, tem tipo um altar com a imagem da Virgem de Guadalupe, que é a santa padroeira do México. O México é um país bastante católico, então o filme se preocupa em colocar até esse detalhe na construção da personagem e da história também da família Rice. Crossover! A Vitória Cord chega em casa e o Milagro comenta com o Jamie que ela é como se fosse a Cruella Kardashian. Na cabeça da Milagro, a Vitória Cord seria então uma mistura de Cruella Devil, que é a vilã dos 101 Dálmatas, com alguma das irmãs Kardashian, que são celebridades multimilionárias do mundo real. Pago! Bom, a Jane aparece para confrontar a Vitória sobre o projeto OMAC, que tá rolando na ilha de Pago. Essa referência da ilha de Pago existe nos quadrinhos do Besouro Azul, e é exatamente lá que o Carapax é criado nos quadrinhos. O quadro! Quando a Vitória e a Jane discutem pela casa, né, no fim do corredor tem um quadro que parece uma mulher grávida. E a barriga dela é como se fosse um planeta Terra. Esse planeta aí faz parte da logomarca da empresa Cord. O quadro então passa uma mensagem de como a Cord quer criar um mundo novo a partir dela mesma. Maria do Bairro. Depois que deu tudo errado com a Jamie e a Milagro, né, como funcionários da Vitória Cord, a Milagro fica zoando o Jamie, comparando ele com a Maria do Bairro. Depois, essa referência até volta a aparecer quando ele chega em casa e nos canais de TV tá passando a novela Maria do Bairro, com direito a Thalia e tudo mais. E mais pro final, a família até canta a música de abertura da novela. E bom, Maria do Bairro é uma novela que foi lançada em 1995, foi campeã de audiência na época lá no México, foi um estrondo internacional, né? Todo mundo tava importando essa novela. Essa novela foi exibida em mais de 50 países pelo mundo afora, sendo uma das produções mexicanas mais reconhecidas até hoje. TV Real. A cena corta pra TV da vovó com a abertura da Maria do Bairro, mas ela troca de canal e aparece um trecho original do filme Cronos do Guilherme Del Toro, que pra quem não sabe é um cineasta mexicano. E o filme Cronos também fala sobre um homem que ganhou poderes a partir de um escaravelho mágico. Olha aí, ó. Depois a vovó mudou de canal de novo e apareceu um trecho do La Gran Oportunidad, que esse era o quadro do programa Sábado Gigante, um programa da vida real que surgiu no Chile e décadas depois acabou indo para os Estados Unidos para contemplar o público latino que vivia lá. O Sábado Gigantes é um programa de variedades que ficou 5 décadas no ar. Então imagina como é que o público latino deve ter vibrado de ter reconhecido esse trechinho aí. Gamer! O Jamie fica no quarto stalkeando a Jane, né? E ele fica fuçando a rede social dela. Mas o detalhe aqui é que o criado mudo do Jamie tem um controle branco de Xbox. Faculdade! Logo depois disso, o Jamie foi conversar com o pai dele e ele estava usando um moletom universitário. Lá estava escrito Gotham Law. Isso significa que ele cursou a faculdade de Direito em Gotham. Gracias! E ao fundo dessa mesma cena, toca a música Gracias a la Vida, da compositora Violeta Parra, que é uma música super conhecida em toda a América Latina. A letra dessa música tem tudo a ver com o jeitão do pai do Jamie, e até com a própria resiliência, que ele aceitou a vida e a morte dele no filme. Lex e Coringa. No dia seguinte, o Jamie foi até o prédio da Cord. Na visão panorâmica da cidade de Palmer City, além do prédio da Cord Industries, dá pra ver à esquerda da tela um prédio da Lex Corp, que é a companhia do Lex Luthor, o vilão do Superman. E mais para a esquerda da tela tem a Ace Chemicals, a indústria onde o Coringa caiu no tanque de ácido e se transformou no vilão que ele é. Fast Food! Lá dentro do prédio, a Jane rouba o escaravelho do laboratório e esconde dentro de uma caixa de hambúrguer da marca Big Belly Burger, que é uma marca de fast food que aparece nas HQs da DC e também já apareceu várias vezes nas séries Flash e Arrow. Rede social. Depois que o Jamie virou o hospedeiro do besouro, a família Rice estava em casa ouvindo algum programa em espanhol. E a notícia que estava passando era que o Bruce Wayne comprou um app de relacionamentos. Basicamente, o Batman virou o dono do Tinder, né? Fazendo uma brincadeira com a vida real. No caso, um ricaço comprando uma rede social. Foi a mesma coisa que aconteceu lá com o Elon Musk, que comprou o Twitter. O olho. Na porta do quarto do Jamie tem um pôster com desenho de um olho escrito The Eye. E essa é uma referência ao Brother Eye dos quadrinhos. O Brother Eye era uma inteligência artificial criada pelo Batman. E a CIA criou a independência e desencadeou os OMACs, aquelas máquinas que formam o exército de um homem só. Documentos! Depois que o Jamie acordou, ele ficou desesperado e quis procurar a Jane para saber o que era o besouro e o que estava acontecendo com ele. Nisso, o tio Rudy aloprou falando as teorias da conspiração dele, né? CIA, Área 51, que iam mandar a polícia.
E por fim ele citou que iam pedir os documentos deles. Essa preocupação fez um gancho com a vida real, que muitos mexicanos vão para os Estados Unidos ilegalmente e por isso eles têm que viver uma vidinha pacata e o máximo possível para não chamar a atenção das autoridades. Essa preocupação do tio Rudy dá a entender que todos eles são ilegais em Palmeiras City. Você tinha pescado essa? Maria Mercedes. Foi uma referência bem rápida, mas depois que a Milagros stalkeou o Insta da Jenny, a família Rice começou a comparar o Jamie com a Maria Mercedes e depois voltaram a falar da Maria do Bairro. Maria Mercedes foi outra novela da Thalia, que fez parte de uma série de novelas mexicanas conhecida como As Três Marias, que são Maria Mercedes, Maria do Bairro e Marimar. Todas elas já passaram no Brasil, inclusive. Tu é dessa época? Fala aí. Brasil! Nessa mesma cena, enquanto a Milagro dava informações sobre a Jenny, ela disse que a Jenny era brasileira. Isso faz um sentido legal pra gente que é BR, né? Porque pra quem não sabe, a Bruna Marquezine é brasileira e tal. Mas pra Jenny Cord, qual o sentido disso? Nos quadrinhos, o Ted Cord, o pai dela, nasceu em El Paso, no Novo México. Onde é que fica o Brasil nessa história? Será que no filme a mãe da Jenny era brasileira e o Ted Cord deu umas voltas pelo Brasil? Porque pra ser considerada brasileira, a Jenny teria que ter nascido no Brasil. E aí, como é que fica? Você tinha pensado nisso? Carapax! Carapax conta pra Vitória Cord que ele vai cuidar pessoalmente de pegar a Jenny e o besouro. O Carapax nesse filme é um capanga high-tech, né? E pra quem não sabe, ele também existe nos quadrinhos, mas no filme ele é bem diferente. Originalmente, o Carapax ele é um arqueólogo rival profissional do Dan Garrett, que é o primeiro Besouro Azul. O Carapax ele não é um vilão famoso da DC, mas ele apareceu desde a edição número 1 das HQs do Besouro Azul. Chapolin! A máquina do tio Rudy se chamava Chapolin e não era à toa, né? Além das cores do uniforme do herói mexicano, porque o Chapolin é um baita de um herói, quando a máquina ligava, ela tocava um bip idêntico à abertura original do Chapolin Colorado. Você percebeu a musiquinha? A máquina El Chapolin simplesmente roubava o sinal das câmeras de segurança e transmitia o programa do Chapolin Colorado nos monitores lá para distrair os vigilantes. Isso é um baita elogio ao programa do Chapolin, né? Como se fosse irresistível não assistir o programa. Quem é que vai negar assistir um programa do Chapolin pra cuidar de segurança? Tá louco, né? Vale dizer que aquela abertura mostrada no filme não é a original do Chapolin Colorado, mas é uma releitura das aberturas dos anos 70, que no original eram feitas assim, de bonequinhos que se moviam em stop motion. Porra, Chapolin, essa referência foi pra gente também no BR, né? El Chavo, Chapolin, a gente adora demais. Camiseta! Depois que o Jamie acorda peladão lá no banco de trás da caminhonete, o tio Rudy diz pra ele vestir uma camiseta que tava lá. É uma camiseta com um lobo estampado. Essa camiseta do grupo mexicano Los Temerários, que existe na vida real e fez muito sucesso lá nos anos 90. Provavelmente quando o tio Rudy era um jovem mancebo, né? E essa imagem do lobo é a capa do álbum lançado em 1996. E tem umas músicas românticas bem cringe, é isso. Furo! Agora nem é easter egg nem nada, tá? Mas é uma curiosidade minha. Alguém me explica como é que o tio Rudy só tinha uma camiseta lá na caminhonete e na cena seguinte o Jamie aparece com a mesma camiseta, mais tênis, meia e bermuda. Cheirinho de furo de roteiro, né não? Foram desatentos aí. O que você acha dessa? Miranha! Em vários momentos é impossível não lembrar que essa história de origem do Besouro Azul lembra muito a origem do Miranha e do Tobey Maguire. Galera, que pra mim é a melhor origem de todos os tempos. Melhor filme de origem. Eu duvido que você não associou a cena do Peter Parker falando vai teia com a cena do Jamie tentando ativar lá o traje no telhado da mansão Cord. Pode ter sido intencional ou só uma coincidência, mas que isso tá cravado na memória de quem é fã de super-heróis, porra, isso é indiscutível. Blaster! O Jamie foi salvar a família dele dos capangas da Cord, e num certo momento ele pede pra criar uma arma não letal, e aparecem blasters no braço dele. Você já viu antes, né? Esses blasters aí ficaram idênticos a quem? Aos do Mega Man. Besourão! Uma curiosidade é que aquela nave em forma de besourão, né, que a família do Jamie e da Jane usam pra resgatar ele, é uma referência direta dos quadrinhos. Omak. Com código completo, o Carapax se transforma num Omak. Os Omak, né, existem nos quadrinhos, né, mas a origem deles foi reformulada no filme. Como eu falei agora há pouco, os Omak, eles foram desenvolvidos nos quadrinhos pelo Brother Eye, que é uma IA que se rebelou. Aqui no filme eles viraram um projeto armamentista das indústrias Cord. Mas mesmo com a origem modificada, a essência é a mesma. Máquinas super avançadas que podem resultar num exército de um homem só. Obra de arte! O Jamie estava quase morrendo e encontrou o pai dele. Não dá pra saber se aquilo é o pós-vida, né? Uma visão, um sonho, não dá. Mas o importante é que ele fez um esforço enorme para resistir e viver. O pai do Jamie incentivou ele a assumir a missão de ser um super-herói e para ir de encontro com o traje do Besouro Azul. A imagem desse encontro faz uma referência direta à obra A Criação de Adão, do artista italiano Michelangelo. E essa obra, né, A Criação de Adão, tem um sentido muito profundo. Na imagem original tem Deus e Adão com as mãos em direção um ao outro, né?
mas as mãos não se tocam, né? Ficam ali sem se tocar. As mãos só iriam se encontrar se o Adão esticasse o dedo dele um pouquinho mais, né? E o sentido disso é demonstrar que o Adão deveria fazer o esforço final para se conectar com Deus. Da mesma forma, o traje do Besouro Azul estava lá, bem perto do Jamie, mas foi o Jamie que teve que fazer o esforço final para se conectar com ele. Interessante essa, né? Filme de herói também é cultura, galera. Clássica! Na cena que o Jamie tá lutando com o Omek, ele pede para criar uma espada e aparece aquela espada gigante. Essa pode ter sido uma referência intencional ou só uma coincidência, a gente não sabe. Mas o fato é que essa espada enorme é idêntica à espada do Final Fantasy. Brasil, de novo. Se você viu o filme dublado, pode ser que você não pegou essa, ok? Mas quando a Vitória e a Jane estão discutindo no helicóptero, já lá no final do filme, tá? A Vitória aponta uma arma pra Jane e diz que queria que o Ted estivesse ali pra ver o que estava prestes a acontecer. Nisso, a Jane responde, eu também queria. Mas essa fala foi dita em português. GBS! Depois que tudo se resolveu, a Jane aparece na TV dando uma entrevista pra imprensa no canal GBS. Esse canal de TV se chama Galaxy Broadcast System, algo como Sistema de Transmissão Galaxy. O canal GBS aparece nas HQs do Superman e também já apareceu nos filmes do DCU, como por exemplo Aquaman, Shazam e Esquadrão Suicida. Autorreferência! Essa entrevista da Jane estava passando na TV do Mercadito Soto. É um mercadinho na rua da casa da família Rice. E o nome do mercadinho não foi à toa. O Mercadito Soto ganhou esse nome por causa do diretor do filme, o Angel Manuel Soto. Feliz até demais! No final do filme, o Jamie e a Jane se beijaram. Aí vem mais uma piada suja, né? Já que várias vezes durante o filme foram feitas umas gracinhas sobre o Jamie ficar feliz demais quando estava perto da Jane, né? Você entendeu, né? Durante esse beijo, mais uma vez, uma parte dele, como é que eu vou dizer, levantou. Você sabe onde, né? Mas também as partes do Besouro Azul levantaram pra fechar a piada com chave de ouro. Cores! Pra encerrar, uma questão estética muito legal nesse filme. Pra você ver que até a paleta de cores foi intencional. Vai acompanhando. A logomarca do Besouro Azul não é só azul, e sim azul com roxo. Reparou nessa, né? E toda vez que tem uma ameaça da Cord, sempre aparecem tons em vermelho. Pode reparar, a cor vermelha na Cord surge sempre em situações tensas. Seja nos refletores da escavação lá na primeira cena do filme, quando eles encontram o besouro, seja nas luzes, no próprio traje do Carapax e todos os Omek. Nos mapas e sistemas da Cord, na abertura do filme, tudo é vermelho. Agora vamos pro básico da escolinha. Se misturar as cores azul com vermelho, dá o quê? Roxo. Quer dizer que a cor roxa remete a essa nova fase do herói. Isso tem a ver com a manipulação da empresa Cord, junto com o poder do besouro. E isso fica visível na combinação das cores vermelho da Cord e azul do besouro. E aí dessa forma fica roxo. O roxo é a cor da decoração interna da Cord, quando a empresa tem o besouro lá dentro. Mais uma vez misturando o sentido de vermelho e azul. Lá dentro da Cord, onde o besouro tá, é tudo roxo. As luzes, até a roupa da secretária da Jane são lilás, que é um subtom do roxo. A combinação de azul e vermelho também aparece no figurino do Xolo Maridoena na cena em que o Jamie vai pela primeira vez na Cord pedir emprego. Ele estava usando uma camisa e blazer azuis com uma gravata vermelha, mostrando que ele estava prestes a se enfiar no meio dessa mistura, né, entre Besouro Azul e Cord. E vermelho e azul também aparecem juntos na cena que a Jane vai roubar o besouro lá no laboratório. O besouro em si é azul e ele tá numa placa vermelha indicando que ele estava sob o poder da Cord. Enquanto isso, lá na casa da família Rice, fica muito nítida a decoração com tons de azul. Na cena que a família coloca pressão para ele abrir a caixinha do hambúrguer, dá para notar a luminária, a mesa, as cadeiras, tudo é azul. Isso seria uma mensagem antecipando para o nosso inconsciente como se o Jamie tivesse predestinado a ser o Besouro Azul. Aliás, nessa cena, o pai do Jamie é o único da família que tá com figurino azul. É uma camisa xadrez. Isso também antecipa que ele vai ser o grande incentivador do filho dele para se tornar o herói que ele deveria ser, que é a cena do pós-morte. Bacana essa, né? E você, tinha pescado mais alguma referência? Coloca aqui embaixo. Eu vou trazer um vídeo só de furos de roteiro. Vocês querem que eu traga um filme lotado de furos de roteiro? Não sei nem se tem. Eu vou tentar buscar. Se vocês mandarem, eu faço essa pesquisa. Tamo junto. Toca aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra quando esse vídeo chegar você ser avisado. Mas não é só isso que pode chegar, né? Tem vários outros, porque aqui a cultura pop não para nunca. Obrigado de coração, galera. Tamo junto pra caramba. Valeu! Fui!